Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse segundo dia de Flip, primeiro dia de Casa Sesc. Eu tenho aqui a alegria de estar apresentando vocês nesse café literário dois escritores que eles reúnem uma coisa que é meio rara na literatura brasileira, que é serem um sucesso de crítica já e também de público. Nós vamos falar do tema romance histórico, que é o gênero, digamos assim, dos romances deles dois, e vamos ter esse prazer de ver o que é o sonho de muito escritor, que é não só ser elogiado, como ser lido, muito lido, né? Eu vou começar aqui apresentando o José Almeida Júnior. Ele é de Mossoró, Rio Grande do Norte, mora em Brasília já há acho que há uns 10 anos e trabalha como defensor público. O Zé Almeida ele ganhou o prêmio Sesc de Literatura com esse livro aqui, na categoria romance, com esse livro aqui, que é o Última Hora. Eu disse que era já sucesso de público também, porque o livro dele já está na segunda edição e tem tido uma recepção excepcional. O livro para mostrar. Estão me pedindo ali para mostrar o livro. Então, esse livro teve uma recepção excepcional e o José já tem um livro já pronto também. E ele vai contar um pouco para a gente dessa carreira aí já promissora, né? E começando com um livro de muito impacto. Aqui do meu outro lado, a gente está com a Luíse Valente. A Luíse é carioca, com ascendência alemã e portuguesa, o que é um fato importante para entender também um pouco as referências do romance dela. Ela é documentarista, premiada, e é autora de sucessos de dois romances históricos, O Segredo do Oratório e Uma Praça em Antuérpia. O Segredo do Oratório foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E são dois romances com... Depois ela pode contar para a gente como é que a Luíse vende livro, que é uma coisa, gente. Ela vende muito livro. Luíse, eu vou começar por você. Ah, sim! Pois é, eu vou começar por você justamente para você falar. Vamos mostrar aqui também a capa. Ah, é para lá que é para mostrar o livro. Estava mostrando para a câmera errada. Ela está lançando aqui o Sonata em Auschwitz, que é foi lançado... Em novembro. Em novembro, né? E já está na segunda edição. Já está na segunda edição também. E a Luíse, ela começou, como eu falei, jornalista, documentarista, ela começou com os dois pés no real, né? Você veio de alguma coisa em que o factual, o real era importante. Eu queria te perguntar, Luíse, para você começar a falar, depois dessa arquitetura aqui, que é muito bem engendrada, né, do romance do Sonata em Auschwitz, esse caminho de como é que foi para você essa transição. Quando foi que você descobriu a ficção como um espaço de liberdade e de verdade mesmo? Porque muita gente defende que a ficção é mais verdadeira que o real, né? Assim, você no início ficou constrangida, assim, um pouco de estar fabulando? Quando foi que você soltou aí a imaginação? Do jornalismo para a ficção. Bom, então, obrigado, boa tarde. Agradeço aqui o convite do Sesc. É muito bom estar aqui na Flip, com a Marta e o José, né? São pessoas assim que eu admiro, são dois escritores também que vêm de áreas. A Marta também é jornalista, o José é advogado. E também só primeiro falar para o Sesc, eu acho que é importante, a gente estava conversando. Não posso falar, agora lembrei. Não é uma piada interna. A gente estava conversando. Não é piada interna, eu vou explicar para não ficar... É porque eu falei assim, a gente estava no camarim,
Diz assim, você sabe, eu falei assim, você sabe que essa história de chegar para o público e dizer assim, aquilo que a gente estava conversando lá atrás, o público não gosta, eu que nem no esqueci que não era vídeo, pra porque falar. ele sente que ele não estava participando antes, aí ela agora começou... Esqueci, deu um branco, eu esqueci, não podia falar. Bom, a importância do SESC de ser, eu acho que essa valorização que o SESC dá ao autor nacional. Então, acho que a gente tem que frisar muito isso, porque esse prêmio é um prêmio super importante. As pessoas que ganham o prêmio SESC são pessoas que estão em várias profissões, estão no dia a dia. Eu, assim, conheci várias pessoas do prêmio SESC, vocês dois, né, foram ganhadores. Então, é um grande incentivo para quem escreve. Autores nacionais, é um prêmio sério. Então, a gente tem que dar essa valorização. E o projeto que eles fazem, de levar as pessoas a vários grupos de formação de leitores, né? Enfim. Então, respondendo à tua pergunta, a minha formação é do jornalismo. E já há 15 anos, 15, 20 anos, comecei a trabalhar também com documentário, que, de certa forma, é meio que uma transição, porque é uma linguagem já de narrativa, mais próxima até de uma narrativa de ficção, mas com um tema muito real, documental. E aí, quando eu passei para o romance histórico, na verdade, foi meio assim, por acaso, porque eu tinha vindo de algumas pesquisas de um documentário, que é o tema do meu primeiro livro, que é O Segredo do Oratório, que é sobre raízes judaicas do Brasil, e essa importância a influência que a gente tem desde o período do descobrimento do Brasil e da Inquisição em Portugal, desses conversos cristãos novos que vieram para cá. E eu tinha feito um documentário sobre isso, que chama Estrela Oculta do Sertão. E eu tinha muito material ali. E eu vi que tinha as pessoas se interessaram muito por esse assunto, não tinha efetivamente muito material publicado sobre isso fora de teses e material acadêmico. Aí eu resolvi assim, vou fazer uma ficção, mas eu não estava pensando ainda efetivamente que eu ia escrever um livro ou pensando se eu ia publicar ou não. Eu fui simplesmente juntando aquele material e transformei meio que um documentário numa ficção para me dar justamente a liberdade de eu traçar a história do personagem e colocando coisas que eu não teria como colocar num documentário. E aí eu fui descobrindo uma paixão, porque eu sempre gostei de ler história, né? E o importante aí é o seguinte, que a minha formação sempre vinha muito de leitura, que eu acho que a melhor formação para um escritor é ler muito. A gente pode fazer cursos e tal, mas leitura é o principal. E aí, lendo muito e vendo muitos livros de não ficção, eu comecei a ver que aquele assunto não existia muito na ficção. E aí eu entrei no primeiro livro, O Segredo do Oratório, né? A partir daí eu fiz o meu segundo, que foi uma Praça em Antuérpia, e o Sonata, que veio depois. A Praça em Antuérpia veio em 2015 e o Sonata em 2017, que aí já abordam um tema mais ligado à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto, né? E aí vem uma questão pessoal. Eu sempre gostei muito desse assunto. Desde pequena, sempre me interessou demais. Então, eu sempre li muito sobre isso. E quanto mais eu lia, eu sempre via muitos relatos que eram ou autobiográficos, a maior parte dos relatos sobre a Segunda Guerra são biografias, seja de sobreviventes de campo, de pessoas que lutaram na guerra. E aí eu comecei a ver que na não ficção eu encontrava muitas informações que eu não encontrava na ficção. Detalhes, assim, né, nesse tema específico meu, né, do Holocausto, da ascensão do nazismo, como é que isso se formava. E aí eu fui juntando aquele material, e aí eu vou escrever um livro que eu gostaria de ler, que eu não encontro. Eu acho também onde a gente parte muito para escrever um livro, né? A gente sem pretensão nenhuma. A gente, às vezes, vai escrever um livro de uma coisa que a gente está procurando para ler, porque se a gente já encontrar uma coisa bacana, a gente não vai escrever sobre aquilo. Efetivamente, eu acho que tem isso também, né? A gente não vai copiar ou tentar fazer diferente sobre a mesma coisa. E aí eu vi que eu encontrava livros sobre o Holocausto, mas eu não conseguia encontrar um livro assim, as sensações, para falar um pouco do Holocausto internamente, não só com dados sobre a guerra, com as experiências narradas em depoimentos, mas eu queria ver a experiência sensorial. E foi mais ou menos o que eu fiz no Sonata. Eu fui em cima de dados reais, de depoimentos, de conversas com sobreviventes, né? Eu parti de um fato que uma senhora me contou, de ter tido um bebê num campo de concentração de Auschwitz, e a partir daí eu fiz o Sonata. É uma ficção, é total uma ficção, mas muito entra na sua pergunta
ela é muito baseada, os fatos são reais, todos os fatos que eu coloco e as datas são reais, só que é engraçado que a ficção, a realidade, eu acho que é pior do que a ficção. Nesse período, então, tudo que a gente escuta sobre o Holocausto, você acha que é uma ficção. Então, a minha ficção parece uma realidade, porque aí fica realmente... Não é a personagem da... Quem já leu o livro sempre me pergunta, a Adélie é a Dona Maria? Eu falei, não. A Dona Maria, essa senhora que faleceu em dezembro, com 103 anos, sobrevivente do Holocausto, ela me contou uma vez que tinha tido um neném, que o neném dela nasceu em Auschwitz e foi levado para uma câmara de gás. E aquilo eu falei, nossa, eu estou conhecendo uma pessoa aqui que passou por tudo isso, está viva, sabe? Viveu um século. É uma memória dela de 70 anos, ela mantém essa memória, então eu vou fazer uma história como se essa criança sobrevivesse. E era o meu pano de fundo para eu falar desse período, que é um assunto que eu nunca vou conseguir entender. Então, eu acho que eu vou escrevendo muito para tentar colocar, assim, fazendo uma catarse, né? E aí eu fui pegando para falar do Holocausto com esse fio condutor dessa história. Né? É que eu estou falando muito já, então dá um espaço aí para o José. O Zé Almeida, a Luíse tem esse tema, né, da questão da cultura judaica, dos horrores da guerra dos refugiados. Você me parece que tem um interesse pela política, pela história do Brasil, a história política do Brasil, né? O que veio primeiro na tua construção de escritor? Que você contou lá, gente, ele contou lá dentro, que ele, pela primeira vez ele escreveu na ficha do hotel escritor, tá? Que ele antes só colocava defensor público. Mas, assim, você sempre quis ser escritor, você foi fazer uma carreira no direito, e o que veio de interesse primeiro? Foi a história, uma história em especial, uma fase, um tema? Você tem um tema... que dizem muito que o escritor ele está buscando qual é seu tema, né? Você já encontrou o seu tema e como é que foi que essa construção de escritor e desse livro ao mesmo tempo? Conta para gente. Boa tarde. Primeiro queria agradecer a presença de todos vocês aqui, o convite do SESC. Primeiro, como eu me tornei escritor, né? Eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu acho que muitos aqui que são do Nordeste sabem que lá tem uma ligação muito grande com o regionalismo, com Graciliano Ramos, com José Lins do Rego, José Almérico de Almeida. Então, quando eu estudava lá, no 2º grau, hoje ensino médio, eu tinha um grupo de amigos que gostavam de literatura e todos nós queríamos ser escritor, né? E cada um queria escrever sobre o Nordeste, sobre essa questão da seca, o ciclo do algodão lá de Mossoró, enfim. Então, esse desejo de ser escritor veio daí, né? da escola. Mas eu tinha que arrumar uma profissão, né? E aí eu entrei na área do direito, né? Aí, quando eu terminei a faculdade, eu passei no concurso de defensor público, fui morar em Brasília. E quando foi um determinado ponto da minha vida, que eu já estava estabilizado, eu pensei, não, agora eu vou parar e vou fazer o que eu quero, né? Já estou com minha vida mais ou menos encaminhada, já com filhos, tudo, já uma vida organizada, estabilizada. E aí eu iniciei, né? O meu projeto eu gosto muito de planejar. Então, assim, quando eu comecei a escrever, eu já fiz um projeto de carreira, sem nem saber se eu ia ser escritor. Então, assim, eu planejei ser escritor, trabalhar com ficção histórica, né? A história do Brasil é muito rica, né? Uma história de golpes, contra-golpes, enfim, a história política não precisa nem de ficção para tornar atraente, né? para o leitor. Mas tem um aspecto que só a ficção histórica pode trazer, que é o reflexo dessa política, questão econômica, nas pessoas comuns, né? Quando você lê um livro de história, você vê, geralmente, a história tradicional traz os políticos, os grandes empresários, líderes de movimentos populares, enfim. Mas quais são os reflexos disso na vida do cidadão comum? Como se dá isso dentro da família, né? Então, essas questões mais particulares que a história
não é capaz de trazer, muitas vezes, porque a história precisa de uma documentação, precisa de uma prova, né, para colocar aquilo no papel. A ficção dá essa liberdade. E eu assumo essa liberdade para ficcionalizar, enfim, em cima de fatos reais, né? A Última Hora surgiu a partir de um personagem. Eu pensei em escrever sobre alguma pessoa que tem sido torturada durante o Estado Novo e ver como é que ela ia lidar com isso durante o governo Vargas eleito, né? Porque o governo Vargas hoje pauta muito a política, as diretrizes do trabalhismo no Brasil, né? Mas, contraditoriamente, ele foi uma ditadura que perseguiu muitos comunistas, né? Luiz Carlos Prestes, Ogel, Berger, ficou uma situação reduzida como um animal, que o Sobral teve que entrar com um habeas corpus, com base nos direitos dos animais, enfim. Então, eu queria compreender isso. Do início, eu tinha pensado em algum personagem que tivesse atuado no Exército, porque o Exército tinha uma linha muito de esquerda, né? Muitos esquerdistas saíram da militância, saíram do Exército. Mas, pesquisando sobre o tema, eu deparei com Última Hora, com o jornal, né, do Samuel Weiner, e pesquisando, vi que muitos dos jornalistas que compuseram a Última Hora eram comunistas, eram de esquerdas, enfim, foram trabalhar no jornal que foi criado declaradamente para apoiar Getúlio Vargas. Inclusive, na primeira edição, tem lá uma carta do presidente Vargas, apoiando a criação do jornal. Havia uma coluna que era o Dia do Presidente, que Samuel Weiner destacou um jornalista para acompanhar o dia a dia no catete, onde o Getúlio Vargas estivesse, enfim. Então, daí que nasceu a Última Hora. Queria saber de vocês dois um pouco mais sobre essa pesquisa histórica. Assim, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Lembrando que vocês não estavam preocupados só com os fatos, mas também com essa ambientação que ela vai enriquecendo as narrativas de vocês dois, né? Então, no livro do Zé Almeida tem o jornalista, você sabe qual é a marca de cigarro, ele pega um Hollywood, ele não pega um cigarro, ou ele os detalhes, e a gente sabe que a ficção ela se torna verossímil pelo nível de detalhes, né? Então, nem tudo você encontra ali no jornal, né? Então, eu queria saber se o mais difícil, no caso, começando pela Luísa, assim, essa pesquisa factual, assim, você estava lidando com alguma coisa que é muito documentada, mas eu sei que você teve em Auschwitz e você fez uma pesquisa de campo, né? E como é que você chega nesse nível de detalhes que torna essa narrativa tão saborosa e tão verossímil para quem está lendo? As personagens, né? As personagens são muito reais, apesar de ficcionais, né? Como é que você teve alguma dificuldade na sua pesquisa? Como é que foi essa fase da pesquisa, de detalhes, de fatos? Um pouco do processo, né? Que acaba sendo o processo de todos os livros. Quem eu acho que trabalha com romance histórico tem que, primeiro, gostar muito de... a gente é uma espécie de investigador, de ser realmente um investigador em livros, em locais. Eu, pessoalmente, gosto muito de ir a campo, né, para o livro. Então, o meu processo é basicamente o seguinte: eu estou sempre lendo sobre esse assunto. Então, isso realmente eu acho que há 20 anos eu leio sobre isso. Eu sempre tenho um livro de não ficção, mais até do que os de ficção, de não ficção sobre o temas ligados à Segunda Guerra. Então, sempre está ali na minha cabeceira, é frequente. E cada vez, em cada livro desses, eu vou encontrando detalhes que vão me ajudar a compor a minha trama. Mas como é que eu parto? No caso desse, eu vou falar um pouco mais do Sonata, que é o último livro, né? E a gente está trabalhando ele já está indo para outros países. O Sonata, eu parti da história da Dona Maria e eu pensei, eu quero escrever um livro sobre o Holocausto que se passe, mostre o dia a dia, mas um livro sensorial, que as pessoas possam sentir as sensações. Então, como é que eu fiz? Eu parti de uma data.
que era 7 de outubro de 1944, que foi um fato real, que foi a explosão do crematório, dos crematórios em Auschwitz. 2 deles foram implodidos ali, e foi a única revolta efetiva que se soube no campo de concentração. Então, a partir dali, eu fui construindo a minha narrativa. Eu falei, eu vou ter uma criança que vai ter que nascer perto dessa data para eu poder colocar fatos históricos, para eu poder construir assim, o terreno onde eu ia pisar. Geralmente, eu faço assim, eu parto de datas, né? Então, a minha pesquisa, eu faço uma ambientação para mim do período, e, a partir daí, eu vou lendo e procurando em depoimentos, então, os detalhes que vão construir a trama e vão me ajudar a construir os personagens. Vou dar um exemplo aqui. Foi muito interessante. Eu estava lendo várias coisas e conversando, até antes da viagem, mas isso acho que vai explicar um pouco o que eu estou tentando falar na construção de personagem. Eu tenho uma personagem que é a Frida, que ela tem, na história, ela foi casada com um nazista, e ela representava para mim, ela em 99, nesse período da trama, ela já está lá com quase 100 anos, e ela representava para mim os alemães que foram omissos, mas não foram efetivamente participativos durante a Segunda Guerra. A Frida foi casada com um alto oficial nazista, mas ela, praticamente, ela não fez nada efetivo, mas ela não fez nada que não fosse, ela se omitiu. Então, como é que eu podia apresentar essa personagem? Aí vem a partir das coisas das pesquisas históricas. Eu tinha descoberto que o Hitler adorava chocolate, era um chocolate.